Maratona de leitura de Trono de Vidro. Hoje vamos para, finalmente, A Lâmina da Assassina. Será que eu consigo começar e terminar esse livro hoje, nesse domingo gostosinho de ler? Depois de ter lido Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite, chegamos em Lâmina da Assassina. E se você está acompanhando a minha maratona, você sabe que eu leio o livro e venho aqui comentar, então fica ligado que se você não leu ainda essa saga, tem spoiler. Eu vou falar algumas informações. Se esse é o primeiro vídeo que aparece para você, assiste os outros porque eles foram muito divertidos de fazer e eu tô amando muito fazer essa série. Eu terminei muito empolgada o último livro, que foi Coroa da Meia-Noite, então eu tava muito ansiosa para chegar em A Lâmina da Assassina. E será que eu consigo terminar de ler esse livro hoje? Ele tem 404 páginas, que é bem parecido, um pouquinho a menos do que Coroa da Meia-Noite. E eu sei que este livro aqui, ele é antes, ele aconteceu antes, né, dos outros dois livros, por isso que tem gente que lê ele primeiro. Se eu não me engano, ele é um livro de contos, são alguns contos que aconteceram antes. Então, vamos ver então, depois de tudo que a gente descobriu em A Coroa da Meia-Noite, o quanto de informação nova este livro vai me trazer, se eu vou entender muito mais do que aconteceu, de quem a nossa personagem principal é, porque a gente descobriu que ela não é Celina. Como sempre, elogio muito essas capas. Dessa vez, o meu livro veio aparentemente sem defeitos, porque o último veio cheio de defeitos, mas cheirinho de livro novo. Hoje é domingo e agora é 1h51 da tarde, então a gente tem bastante tempo. Eu basicamente separei o domingo para fazer essa leitura, então eu posso talvez terminar o livro hoje ou não, mas hoje eu acordei com muita enxaqueca, então eu acabei de tomar um remedinho, mas eu separei alguns snacks para acompanhar essa leitura. Eu comprei esse Red Bull pensando já que eu tomaria ele enquanto eu fazia essa maratona de leitura. E aí eu sou viciada em balinhas. Quando eu falei, em homenagem à nossa Eileen, nossa Celina, eu falei que a maneira mais fácil de me envenenar seria me dando um saquinho de balas. E aí eu trouxe aqui de balas e docinhos. Eu trouxe aqui 2 snacks docinhos para também acompanhar essa leitura. Eu trouxe minhocas ácidas e este croque-choque aqui, que tá super em alta e que é tipo um sucrilhos com chocolate branco. Além de tudo, eu gosto muito de chocolate branco. Vamos pegar aqui o nosso marca-páginas, A Lâmina da Assassina. Então a gente tá aqui super bem preparado. Tem a minha aguinha, o meu fone de ouvido, que eu já vou até colocar. Pelo que eu vi aqui, esse livro então nem tem audiolivro dele, então por mim tá tudo bem. Eu percebi que eu leio mais rápido. Quando eu não gosto quando eu não gosto da narração, eu leio bem mais rápido sem o audiolivro, então a gente vai manter assim, porque hoje eu quero, se não terminar esse livro, eu quero ler pelo menos a metade dele, igual eu fiz com Coroa da Meia-Noite, que eu tava muito investida naquele livro, então eu li ele muito rápido. Eu já tomei o remedinho pra minha enxaqueca, então eu já tô bem melhor, que eu tava sofrendo bastante. Não são os melhores snacks para quem tá com enxaqueca, mas eu já tomei um remedinho, então vai funcionar. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou manter aqui os meus marcadores. Eu vou usar esse azulzinho claro. E aí aqui eu colei aqui atrás os post-its que eu estou usando nessa série e a minha caneta para eu ir anotando o que eu quero comentar com vocês. Então, vamos abrir o nosso snack. Ui. Ninguém vai sentir sono hoje lendo. Quero muito comer um pedacinho desse aqui também pra me dar. Ele é assim. E aí você pega um triângulo. Caiu. Aí ele vem um triângulozinho assim. Temos um gato também hoje aqui para nos acompanhar nesse início de leitura. Vamos iniciar a leitura de A Lâmina da Assassina. A Lâmina da Assassina, Histórias de Trono de Vidro. Ó, ele é separado em vários contos.
Então, a gente começa por Assassina e o Lorde Pirata. Vamos começar. Estamos aqui nas primeiras 40 páginas, parei exatamente na página 40. São 5 contos no total. Esse é o primeiro conto. E assim, até o momento, tô aqui. Tô indo apenas, sem muitos comentários, só seguindo aqui, né? Vai contar até onde eu entendi aqui como foi o desenvolvimento da relação da Celina com o Sam. Essa parte quando ela era assassina do Arobin lá, Arobinha, não sei falar o nome desse cara. Então, eu acho que vai ser bem isso, assim, apenas... Então, acho que vai ser apenas, assim, bem esse desenvolvimento anterior, né, do que aconteceu. Vou seguir aqui a leitura, por enquanto, tá fluindo, assim, tá fluindo. Tô curiosa com o que aconteceu, então, tô fluindo. Mas é um pouquinho mais entediante. Não tem... Gente, ela é uma criança. Aqui, né, começa, ela tem 16 anos. Ela é uma criança e ela age como uma criança, assim, bem teimosa, né? Tudo ela acha que ela sabe um pouco mais. Tudo ela vai contra, tudo ela, tipo assim... Ela é bem arrogante, mas... Não digo isso de uma forma ruim, assim. Tô dizendo que ela é uma criança porrinhada, né? Uma teimosa, assim, apenas, né? Porque ela tem um gênio muito forte, então... Isso reflete muito em muitos acontecimentos, né? Pensando. Então, vamos lá. Sim. Terminamos o primeiro conto dos 5 contos que tem nesse livro. E, escuta, gente, ele vai dar opinião. Sem morder. E agora o próximo conto se chama A Assassina e a Curandeira. O primeiro conto, no começo, foi meio entediante, assim, um pouco. Tipo, eu tava, ai, meu Deus do céu, será que esse livro todo vai ser assim? Mas aí depois, o final, assim, foi até interessante, foi mais fluido, eu consegui entrar mais dentro da história. É isso, assim, realmente é o desenvolvimento da relação dela com o Sam, né? Pelo que parece, é o desenvolvimento da relação dela com o Sam. Provavelmente vai contar como ele morreu e eu vou ficar triste. Então, acho que foi bem... que a gente rendeu bastante. E vamos agora para o próximo conto, aqui acompanhado do Lumê. Provavelmente eu vou parar em algum momento para tomar um banho e aí... Vamos ver se eu leio mais um conto e depois tomo banho. Porque ainda são... Agora deu 4 horas da tarde agora. Então a gente tá lendo faz umas 2 horinhas, pouco menos de 2 horas. E a gente leu bastante. Estamos aí, seguindo o fluxo do domingo. E acabamos mais um conto. O próximo conto agora é A Assassina e o Deserto. Esse último conto agora foi bem legal. Eu gosto muito quando, né, tem essa coisa de mulheres fortes e mulheres se ajudando. E o que eu consigo ver, assim, até agora é que esses contos são mesmo pra, tipo assim, mostrar a personagem, assim, alguns aspectos da personagem e mostrar todo o impacto, né, que a devastação da magia, né, que como isso afetou todos os povos e as pessoas ali dos reinos e de todos os lugares. E então foi muito para mostrar isso. Aí focou um pouquinho na história da mulher que estava trabalhando aqui no lugar que a Celina estava ficando, né? E mostrar também, tipo assim, tudo que as pessoas estavam fazendo para sobreviver e como, enfim, como afetou, né, toda essa... que o impacto do reinado e de toda essa devastação tem em cada pessoa, né? E o fato deles terem acabado com e o fato da magia ter sumido, como que isso afetou as pessoas, né? E o que elas são capazes de fazer, o que está acontecendo em cada povoado, em cada lugar, com cada povo. Acho que
tá servindo pra isso, assim, pelo menos. A gente vai agora pro próximo que, né, tá seguindo aqui uma ordem de até pra chegar onde a gente começou o primeiro livro de Trono de Vidro, que eu acredito, 5:22. Então, já tô lendo faz um tempinho. Comecei, era o quê? 2 horas? Eu fui lá fora ler um pouco no quintal, fiquei um pouco no sofá, voltei pra cá. Então, tô fazendo um rodízio de posições aqui pra também me ajudar a ficar acordada. Eu não tenho sentido sono, eu tô sentindo às vezes um pouco mais de tédio, assim. Não porque a leitura tá ruim, mas porque é comum, é normal sentir tédio quando a gente tá lendo. Às vezes, né? Bora! Bom, começou a anoitecer aqui. Agora são 6 horas da tarde, então já começou a dar uma anoitecida, caiu um pouco a luz. Eu tô ficando um pouco desanimada. Não com a história em si, mas enfim, com a vida. Pra me dar um pouco mais de ânimo e dar um refresh, eu vou tomar um banho, tirar essa maquiagem, ficar limpinha, ver se eu vou fazer alguma coisa pra eu comer também. Então, vou fazer isso e aí a gente retorna aqui com a leitura. E eu tava tão desanimada, assim, também por causa de umas coisas que estão acontecendo pessoais. E aí eu parei no meio do capítulo. Eu odeio parar no meio do capítulo, mas tá bem no começo. Uma página só do segundo capítulo dessa parte. Então, eu vou lá tomar um banho, vou dar um refresh, dar comida para os gatos, que os gatos também tá chegando a hora deles comerem, resolver algumas coisinhas e eu já retorno com essa leitura. Eu acho incrível que todo vídeo que eu tô lendo no Trono de Vidro eu arranjo um moletom cor-de-rosa. Mas eu tomei um banho, tô fresquinha agora, renovada, prometo. Tava um pouco desanimada, mas não por causa do livro. Mas eu acho que se eu tivesse lido, eu me conhecendo como leitora, se eu tivesse lido Lâmina primeiro, eu ia achar... Eu não sei se eu ia me interessar tanto pela história em si. Então, eu acho que é uma experiência muito individual, mas que de forma alguma a ordem que você vai ler, se você escolher ler Lâmina em primeiro, se você escolher ler Lâmina em segundo, ou em terceiro, ou até, eu acho que talvez até mesmo quarto, não sei, porque eu não posso falar porque eu não li o quarto livro ainda, eu acho que não vai, assim, não vai estragar a sua experiência de jeito nenhum, entendeu? Eu acho que é mais uma questão mesmo de você ter um pouquinho mais de passado, um pouquinho mais de camadas na personagem, ou de você não ter tantas camadas e você buscar essas camadas depois, quando a gente tem o final da Coroa da Meia-Noite, ou o final ali de Trono de Vidro. Então, faz sentido. Então, eu tava muito ansiosa antes de eu começar a ler Trono de Vidro, eu não conseguia começar, porque eu não sabia como começar. Cada um fala uma coisa e eu continuo com a mesma opinião. Só começa, pega ou o Trono de Vidro ou a Lâmina da Assassina e simplesmente começa. Aí você vai conseguir se encaixar ali na história, entendeu? Você vai conseguir entender o que vai ser melhor pra você ali no momento. E pronto. Vou continuar aqui a leitura, ver se eu consigo hoje chegar pelo menos na metade desse livro. Eu queria fazer o desafio de ler ele inteiro hoje. Será que eu consigo? Mas eu acho que não, por motivos externos que eu tô passando por algumas coisinhas, então às vezes eu só quero ficar deitada em posição fetal. Talvez eu precise fazer isso um pouco hoje mais tarde. Mas vou seguir aqui com a leitura e já volto para contar para vocês o que eu achei. Nove e 20 da noite e chegamos na próxima parte, A Assassina e o Submundo, página 212. Esta última história foi um pouco maçante, devo confessar que foi um pouco maçante, um pouco difícil. Eu quase desisti algumas vezes, mas eu falei, não, pelo menos a história eu vou terminar. Mas ela foi um pouco mais longa do que as outras. Terminei ela e passa um pouco da metade do livro.
foi um pouquinho difícil, mas eu consigo entender bem o objetivo desse livro. É trazer um pouco desse passado e também trazer, assim, algumas coisas que se conectam com os livros que eu li antes, com o Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite. E, assim, parece que ele traz aqui algumas coisas que vão vir ainda no futuro, assim, tipo, alguns aliados, alguns fatores que eu acho que talvez vão aparecer no futuro da Selena. Então, eu acho interessante fazer essas ligações, algumas coisas aqui que ela aprendeu, algumas coisas que estão relacionadas com os outros livros. Achei isso bem interessante. Tem hora que começou a aparecer muitos nomes, muitas coisas que eu comecei a ficar um pouco confusa. Mas as histórias em si são ok, assim, não são grande coisa. Achei um pouco comprido demais. Mas também porque eu já tô lendo há muito tempo, tô um pouco cansada, já faz horas que eu tô lendo. Queria terminar o livro? Queria. Acho que é possível? Sim, porque faltam menos de 200 páginas. Mas, ao mesmo tempo, eu tô muito cansada, então acho que vou continuar essa leitura amanhã. Espero que vocês estejam curtindo esses vlogs de leitura de Trono de Vidro. Me diz aqui se vocês gostam que eu fale mais, que eu dei spoiler, que eu não dei spoiler, que, né, se querem ver um pouco mais da minha reação ou não, ou se vocês só querem mais saber da minha experiência de leitura. E vamos para a parte 2 de A Lâmina da Assassina.